Bom dia, meus queridos amigos, leitores. Eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma obra para ficar para a posteridade. Tá bom? Então, com muita alegria, com muito prazer que eu estou aqui exatamente para trazer um desafio concluído, um sonho concluído, tá? Uma autobiografia em prosas e versos. O que significa essa autobiografia em prosas e versos? Eu faço aqui uma síntese, né, da minha vida, da minha caminhada pessoal, do meu encontro com Deus, do meu encontro com o sagrado e da vida que eu tenho, dos enfrentamentos dos desertos, daqueles que já passaram, daqueles que ainda virão, mas na verdade são muitas vitórias, com a graça de Deus. Tá? Então, o primeiro livro que eu escrevi foi Conquistando a Terra, Enfrentando os Seus Próprios Desertos. Eu falo dessa caminhada assim bem acirrada. O segundo também já está quase pronto, que é Conquistando a Terra, mas é o maná que sustenta a caminhada, ou seja, nessa caminhada do deserto eu faço o fundo na história, a caminhada do povo hebreu quando sai da escravidão do Egito e vai para a Terra Prometida. Então, o alimento que eles tinham, a provisão divina, era o maná, né? E depois, no decorrer da história, eu falo também sobre Elias, quando ele foge para não ser morto, né, dos profetas de Baal e assim por diante. O anjo aparece para ele e fala com a jarra de água e um pão assado ali na brasa: levanta e coma, porque a sua caminhada é superior às suas forças. E nesse livro, já está quase pronto, eu termino falando sobre o pão vivo descido do céu, o próprio Cristo Jesus. Tá bom? No terceiro livro eu vou falar que o deserto floriu, né? São os frutos que nós colhemos pela coragem, pelo enfrentamento, por essa introspecção, né, do próprio deserto. Então a gente vai colher os frutos, sim, né? Eu falo que o deserto floriu. Eu estou publicando agora uma autobiografia em prosas e versos. Eu acabei de publicar também modalidade e-book, Desfragmentando a Própria Existência, que eu falo a necessidade de conectar corpo, alma e espírito. Eu comento uma carta do João Paulo II, Papa, então Papa João Paulo II, uma carta com o título de Fides et Ratio, Fé e Razão. Ele fala da necessidade de nós buscarmos os conhecimentos, né, da Idade Média, onde Deus era o centro do pensamento humano, passar pela Idade Moderna, ciência e razão, do período do Iluminismo. E agora no pós-moderno a gente tem muito cuidado, né, e com a inteligência artificial que está vindo aqui, que já é uma realidade, que ela pode ser muito bem aplicada sim, né, para o progresso da humanidade, mas a gente tem que tomar cuidado com a aplicação da inteligência artificial, pode se tornar um caos. E eu tenho um outro livro também que eu estou caminhando, A Festa Acabou, e agora? Eu comento sobre o encontro do filho pródigo com o pai. Mas e depois do encontro? Depois que as luzes se apagam, depois que a música cessa? Qual que é a proposta do filho pródigo? Permanecer na casa do pai? E o mundão que ficou lá fora? Como que ele vai ter que conviver com os antigos hábitos? Ele vai ter que deixar esses hábitos para trás. Ou seja, ele vai ter que fazer essa interiorização de cura interior, de cura desses conceitos e valores que estavam lá no momento das orgias lá do mundão. E eu tenho um outro livro também que está em andamento, Onde Está Seu Irmão? Um chamado à responsabilidade ou é um acerto de contas? Esse livro mexeu muito comigo, esse tema. Eu começo numa passagem de Caim e Abel, lá no início, lá em Gênesis. Por que Caim matou Abel? Por ciúme do culto. A oferenda de Abel foi mais bem vista aos olhos de Deus. Como? Deus conhecia o coração de cada um deles. E por inveja de ciúme, Caim matou Abel. Aí depois disso, como advogado, eu fui pensando na nossa história. Eu passei pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Aquela pergunta ainda ressoava: onde está seu irmão?
Aí as Nações Unidas resolveu, né, fez um texto muito lindo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a pedir o cuidado com os irmãos, com os filhos do meu pai, né? E o interessante é que o Caim, quando Deus pergunta para ele onde está seu irmão, ele, né, não sabia que Deus era onisciente, e fala, por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Ou seja, eu não sei onde que ele está, não. E eu passo, né, venho comentando esse texto e passo também no artigo 227 da nossa Constituição Federal, no artigo 5º, né, dos direitos e garantias individuais que acataram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 227 fala também do respeito, do cuidar da criança e do adolescente, que é obrigação da família, do Estado e da sociedade. Ou seja, a pergunta se ressoa no tempo e no espaço. E essas respostas jurídicas também é para responder que o nosso irmão tem que ser cuidado, sim. E a minha vida profissional, eu falo muito sobre isso como professor, como educador, né? E o acerto de contas no final, que responde ao próprio Cristo: afasta de mim porque eu não te conheço. Eu estava nu e você não me vestiu. Estava com fome e não me deste de comer. Tá? Então esse é um livro interessante que mexe muito comigo. Ele está no andamento, já está assim bem, né? Onde está seu irmão? Eu vejo que muitos irmãos caídos por aí precisando de socorro, precisando de ajuda, né? Mas uma autobiografia em prosa e verso é uma síntese desses livros que já foram escritos e desses ainda que estão para escrever, estão amadurecendo o conhecimento, né? Então é mais do que um relato de vida, é um testemunho de fé, uma narrativa de enfrentamento e superação, de curas e libertações. Nessa obra literária, você, querido leitor, encontrará a essência da minha caminhada espiritual. Cada página revela um pedaço da minha alma, um pedaço de mim mesmo, uma parte da minha história que foi escrita com o coração. Eu falo que o meu laboratório é a minha própria alma. As palavras aqui presentes são frutos de momentos de introspecção, de meditação, né? De oração e reflexão, em que busquei entender e aceitar os desafios e acolher as bênçãos que surgiram no meu caminho. O aprendizado, o laboratório foi minha própria alma. Através das crônicas, né, como é prosas e versos, eu tenho mais facilidade em crônicas. O livro Conquistando a Terra, uma conversa do velho sábio com a viajante, uma crônica inteira. A gente usa muita metáfora, muita poesia, vamos falar assim. Compartilho episódios significativos que marcaram a minha trajetória. Pequenos fragmentos do cotidiano que juntos formam um mosaico de experiências e aprendizados. Trazem uma abordagem mais reflexiva, explorando sentimentos e pensamentos que emergiram durante os momentos mais intensos da minha jornada. Os versos carregados de emoção são a expressão mais pura da minha alma. E é engraçado que tem um verso, conversão obrigatória. Não é bem verso, acho que é uma crônica. Conversão obrigatória. Eu andando na rua, eu vi uma placa, né, de trânsito, conversão obrigatória. E eu fiquei pensando, engraçado, né? O que tem por trás desse simples sinal? Há determinadas estradas, se você continuar, mesmo falando que a conversão é obrigatória, você vai quebrar a cara. E as nossas estradas da nossa própria existência também é assim. Quando você percebe que aquela estrada está te levando ao vazio existencial, à insegurança, a medo, a fobias, as incertezas, né? Hoje fala que o mal do século, né? Ansiedades e depressões. Por que será? É porque o caminho de repente está errado, nós temos que pensar, nós temos que ponderar sobre isso. Se o caminho está errado, nós temos que buscar um outro caminho, a conversão obrigatória, né? Então os versos carregados de emoção são a expressão mais pura da minha alma, revelando as nuances do meu processo de conversão e cura, conversão obrigatória. São palavras que fluíram do meu coração como um rio de esperança e fé.
testemunhando as libertações que vivenciei e ainda vivencio. Gente, o processo até o último momento. Os desertos que enfrentei agora floriram. Ao ler este livro, convido você a caminhar comigo por essas estradas sinuosas, a sentir a intensidade das lutas e vitórias, a se conectar com as minhas experiências de fé e transformação. Eu espero que ao mergulhar nessas páginas você possa encontrar inspiração e força para enfrentar seus próprios desertos, buscar suas curas e alcançar suas libertações. Que esta autobiografia, em prosas e versos, seja uma fonte de luz e esperança, uma prova de que, mesmo nas adversidades, a fé e a esperança nos guiam rumo à terra prometida, rumo à desfragmentação de nossas próprias existências, em um mergulho mais profundo de nós mesmos. É necessário, gente, mergulhar em águas mais profundas. Uma existência de superação e plenitude. Tá bom? Fica aqui o convite. Ele já está na página Hotmart, né? A princípio e-book, mas eu creio que até o final do ano, quando mais tardar, eu terei ele de forma física também. Nós estamos vivendo um momento hoje da tecnologia, tem muitas pessoas que gostam de e-book, né? De ler o livro virtual, mas a princípio eu tenho um outro, né, Desfragmentando a Própria Existência, que está na fila da publicação. Posteriormente vem esse, tá bom? E no mais, um beijo no coração, um grande abraço, né? E vamos para frente, que a vida é muito linda, que a presença de Deus na nossa vida modifica os nossos corações. Como dizia São Paulo, né, Paulo apóstolo, eu preciso deixar-se renovar pela transformação espiritual da inteligência. Deixar-se renovar pela transformação espiritual da inteligência. Isso faz parte do processo, faz parte das nossas curas e das nossas libertações, tá bom? Beijão no coração.